Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso de jQuery da Universidade XTI. Nesta aula vamos aprender como criar janelas de diálogo. Janelas de diálogo são muito utilizadas em portais para apresentar, por exemplo, formulários para serem preenchidos dentro de uma página, para que você possa apresentar uma mensagem de alerta para o internauta, para que você possa trazer o foco da atenção do internauta para o conteúdo da janela de diálogo. Então, esta janela que nós estamos apresentando, essa mensagem em destaque dentro dessa página HTML, é uma janela de diálogo. Vamos aprender como criar essas janelas utilizando a biblioteca jQuery, junto com o framework jQuery User Interface. Para isso, nós já vimos em aulas anteriores que vai ser necessário importar as folhas de estilo da jQuery UI. Vamos precisar importar aí a biblioteca jQuery e a biblioteca jQuery User Interface. Dentro dessa página, pessoal, nós temos uma div que será transformada em uma janela de diálogo. E logo abaixo dela, o restante do conteúdo da página. Então, é exatamente esse HTML que está renderizando essa página que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo. Então, esse conteúdo dentro da div é que deverá ser transformado em uma janela de diálogo. E como é que nós fazemos isso? Primeiro passo, para vocês que já fizeram o curso de jQuery, e já sabem muito bem como recuperar um elemento dentro da sua árvore DOM, né? Vamos recuperar aqui o elemento dialog utilizando o seletor cerquilha dialog. Assim, nós recuperamos esse elemento div. E para e para transformar esse elemento em uma janela de diálogo, basta chamar a função dialog. Essa função é o suficiente para transformar esse conteúdo nessa janela. Vamos ver o resultado. E está aqui. A jQuery User Interface, ela encontrou esse elemento e, ao chamar essa função, ela transformou aquele elemento div nesta janela de diálogo. Agora, essa janela de diálogo, ela pode ser movida e você também pode acessar o conteúdo que está abaixo dela, sem nenhum problema. Agora, existe um outro tipo de janela que não permite esse tipo de interação com conteúdo abaixo da janela. São as chamadas janelas modais. Como é que a gente transforma uma janela de diálogo em uma janela modal? Você pode utilizar as propriedades desse widget dialog e definir aqui, por exemplo, altura. Então, eu quero definir a altura dele, utilizo a propriedade height. E posso também definir que essa janela é uma janela modal. E aí vocês colocam modal true para informar, né, ao seu framework que deverá renderizar esse elemento como uma janela modal. Vamos ver aqui o resultado. Está aí agora. Agora, nós não temos como selecionar o conteúdo ali embaixo. O acesso aos elementos abaixo da janela de diálogo modal só será acessível depois que vocês fecharem essa janela. Agora sim a gente pode acessar essas informações. Essa janela de diálogo modal é muito utilizada para dar um destaque maior na informação, né, da sua janela. Agora, além dessas propriedades, nós temos várias outras. Vou dar um exemplo aqui, muito claro, que é o exemplo de utilização de uma janela de confirmação. Então, eu vou adicionar aqui uma outra propriedade, buttons, e nessa propriedade buttons, eu vou definir alguns valores aqui. Eu vou colocar aqui um botão, por exemplo, deletar todos. E associar a esse texto uma função, function
E essa função, na verdade, esse deletar todos é o questionamento, tá? Porque como é uma janela, o nosso objetivo aqui é fazer uma janela de confirmação, então eu quero confirmar se ele quer ou não deletar todos os elementos. Então, eu vou procurar aqui este elemento, que é a janela modal, ponto. Vou chamar aqui a função dialog, passando o parâmetro close, ou seja, quando o internauta apertar esta opção de botão, a janela de diálogo será fechada. E vamos fazer aqui uma outra função para cancelar, que vai fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou pegar essa nossa janela de diálogo e quando nós clicarmos no botão cancelar, eu vou também fechar essa janela. Vamos ver aqui o resultado. Agora ele apresentou para a gente dois botões, o botão deletar todos e o botão cancelar. Qualquer um desses botões que eu apertar, ele vai fechar a janela para a gente. Então, pessoal, lá na documentação da jQuery.com, se vocês entrarem aqui em documentação, vocês vão ter acesso aqui à lista de widgets disponibilizados por esse framework. Temos aqui o widget Dialog, e aqui dentro vocês vão ver vários exemplos de uso dos widgets, né? Exatamente widgets de diálogo. Então, por exemplo, aqui nós temos um exemplo de criação de uma janela de diálogo com formulário interno, né? Para a criação de um internauta. Nós temos ali a nossa janela de diálogo modal. Nós temos uma janela de diálogo simples, com a funcionalidade default. Então, eu chamo vocês aí para entrar nessa documentação e dar uma navegada nos demais exemplos de uso de janelas de diálogo. Vejo vocês no próximo exemplo. Até lá!